Acabo de passar por um óbito na ponte da Praça da Bandeira. Essa agora é tudo terminal, mas certo que é um óbito. E antes disso tinha um cara com uma câmera de peito que ficou seguindo desde ali da Praça da Sé até agora há pouco. Isso foi 15 minutos que eu tô na rua na cidade. Então, para vocês terem noção, vou dar uma desligada e depois eu converso com vocês, edito o vídeo e faço o resumo só disso aqui. Tô indo tentar almoçar e comer. E é isso. Enquanto é isso. Dinheiro indo pro lixo, ó. Na Praça Roosevelt. Usam a Praça Roosevelt para pôr dinheiro no lixo. Olha a quantidade de equipamento e direção para fazer um trampo lixo desse. E é muita gente envolvida nesse lixo. E é um trampo lixo pra caralho. Isso é São Paulo, cidade do desperdício. Você vai pôr muito dinheiro no lixo. Eu vou falar andando, às vezes eu saio, tiro a câmera de foco. Ontem postei um vídeo aí no YouTube, né? O YouTube tá tão decadente, YouTube. Eu vou ver as coisas pra ver as coisas muito ruins, muito decadente, muito ruim. Agora há pouco eu tava ali, sentado ali na Praça Roosevelt, e vi um negócio mais horrível que eu podia ter visto, que é uma produção para alguma algo de moda ou algum filme, alguma coisa. E nessa produção, uma produção que tava tipo de um formato bem ruim, bem horrível, bem decadente, com tipo no mínimo umas 50 pessoas contratadas dentro de uma barraca, né, para fazer maquiagem, para fazer não sei mais o que, uma produção que parecia de TV, mas acho que era de moda, de algum catálogo, alguma coisa. E lá, mano, na Praça Roosevelt, mais uma vez, eu já vi várias produções como essa, que demonstram que é um superfaturamento. E quem produz, ou já produziu, sabe que não precisa, quando é pouca, vamos dizer, pouca captação de conteúdo, não precisa uma equipe gigantesca para fazer algo simples, né? E em São Paulo você sempre vê isso. Captação de conteúdo simples, mas com 50 mil pessoas envolvidas, 3, 4 pessoas trabalhando e 30 olhando, 20 olhando embaixo de uma barraca. Tudo isso é orçamento, isso é dinheiro. Dinheiro que está sendo jogado fora, né, meu? Eu fico pensando, as empresas de publicidade pegam um cliente, faz um super orçamento, dá uma puta facada, né, mano? Eu tô falando isso mais pra, né, enquanto eu tô vivo aí, né, meu? Eu não tô bem de saúde, então eu queria deixar isso assim registrado, né, na área de produção, né, de trabalho, de que é deprimente você ter anos de conhecimento. Eu já fui figura e contexto de conteúdo, e também já fui produção de conteúdo, já fiz direção, já passei por todas as áreas desse tipo de trabalho, tenho experiência. E hoje não trabalho mais por causa do panelismo, por causa esse panelismo, eu sempre, desde a minha infância eu venho assistindo isso, né? E que eu chamo o elitismo. O elitismo é muito pior que o fascismo, mano. O elitismo é responsável pela alimentação de todas as áreas fascistas, né? Pela alimentação do sonho idiotas e a pessoa se autoafirmar no dinheiro, né?
Ele é responsável por um monte de mazelas que existem e que sustentam outras mazelas. Na verdade, um círculo terrível, né? Que sustenta outra forma de destruição mais terrível ainda, né? E São Paulo recebe tudo isso, cara. Recebe esse caldeirão nocivo de enfermidades ligadas uma à outra, né? E por isso que você vê muita coisa antiquada aqui, muita coisa desnecessária, muita forçação de forçação, né, mano, pra ter, assim, tipo, grandes produções, são grandes mãos de obras de um monte de gente que não tem nada pra fazer. Eu tive aí recebendo atendimento num hospital e eu entrei numa aula do hospital e não era horário de almoço, né? O hospital tinha sido reformulado, tinha trocado a empresa do hospital e cheguei lá e tinha 40 pessoas paradas, sem o mínimo pudor de estar sentado, trocando ideia no celular, e o contribuinte, a pessoa doente, estava lá jogada, sem atendimento, sacou? Totalmente lá a coisa. Então, quer dizer, você põe o seu dinheiro, você paga seu plano de saúde, você contribui para que tenha um trabalho sendo feito, e não tem trabalho, mano. Tem um monte de gente lá encostada e na hora que você precisa ser atendido, você não é atendido, sabe? E eu saio na rua assim, e hoje eu vejo, eu sempre vi, né? Eu sempre fiquei longe de São Paulo por causa dessas coisas, né? Pelo fato de ser muito errôneo, e pelo fato de ter essas mazelas muito presentes, né? Então, quer dizer, há alguns anos eu tenho percebido que isso ainda continua sendo feito, continua progredindo e aumentando a escala das coisas, e isso também leva também ao conjunto de você viver dentro de pessoas com um monte de falhas de caráter, deformidades e etc. Dentro do que você se fala de trato humano, né? E aí, quando eu vou assistir conteúdo digital aí no YouTube, eu vejo, não é só eu que falo essas coisas, não é só eu que eu tô vendo. Inclusive o YouTube eu tô usando como plataforma, a última plataforma de rede social, né? Eu nem tenho, na verdade, inscritos, né? Porque agora tem esse nosso lance de inscritos. Eu não tenho nesse aí que eu estou usando para postagem, eu tenho em outro. Só que aí a gente vai vendo que não tem condições de melhora nem na plataforma, nem na direção da plataforma. É tudo sucateado, é tudo precarizado. Isso virou tipo uma norma para todo tipo de trato de trabalho, entendeu? Que eu peguei ali atrás, que eu vou colocar a edição, aí eu vou destacar para você ali aquela situação que eu citei, né? Que é bem verdade, infelizmente. E a gente vê tudo de pior, cara. A gente vê uma época assim de que é a época do tudo de pior, assim, sabe? Onde tudo que é ruim tá muito aflorado, né? É muito visível. Então, mas é isso, né? A condição humana é essa: ou evolui ou degenera, né? Ou regride, ou evolui ou regride. E é simples assim. Agora eu queria falar um pouco do que é monetário. Estou andando aqui por uma avenida que há muitos anos está decadente, há muitos anos está sem trato algum no circular, né, das coisas mesmo, e não muda, porque ela é circulada de gentrificações, né? E essas gentrificações elas não nutrem o espaço público,
o espaço público também não precisa se refazer constantemente por causa das gentrificações que estão em volta, né? Esse é o assunto que eu quero abordar na próxima parte do filme. Agora eu estou chegando numa parte aqui de São Paulo que é bem Rua Augusta, com cruzamento com outra avenida aqui, que é a São Luís. Então fica mais difícil de eu continuar filmando. Vou mostrar aqui, ó. E agora tem esse lance, você sai filmando e você é seguido. Hoje eu fui seguido 2 vezes, estava sendo seguido uma 3ª vez. Acabou de passar um fascista de bike aqui, skinhead na cabeça, com teia de aranha. É absurdo a disruptividade de São Paulo, assim. Parece um hospício cheio de doente. Psiquiátrico junto. Obrigado. E a gente vai vendo isso crescer continuamente, assim. Eu confesso que eu tenho bastante períodos de reclusão, ainda mais agora que eu tô doente, eu fico muito recluso no meu espaço. Já faz um tempo, né, que eu saio pouco na rua, que eu vou pouco aos lugares. Esses dias eu me manifestei na rede social do Dia das Mães com revolta, porque as pessoas estão naquele tipo de momento que elas só te apunhalam, aplicam golpes e aparecem para te sugar, né? Qualquer coisa que você der como gente boa é utilizável para se valer de alguma vantagem ou tirar vantagem de você. É um período muito triste que eu vejo, né? Eu emocionalmente não tenho essa tristeza, né? Eu tenho mais não tenho nem ódio nem raiva, mas eu tenho mais assim um sentimento de não pertencimento. Eu me sinto pertencente a essa cidade há muitos anos, tanto que eu já relatei, morei por 2 vezes lá em Florianópolis, uma durou 7 anos, né? E a outra agora durou 4 meses, né? Mas nenhuma das experiências com a cultura local foi boa, porque também a disrupção de caráter e disrupção cognitiva no trato humano lá é cruel de se viver no meio de muito golpe, gente muito mau caráter e enfim, não tem condição. Geralmente a gente espera isso mais das grandes capitais como São Paulo, que tem muito, que vem de todo lugar, né? Do norte, do nordeste, do sul, né, do centro-oeste, vem de todo lugar aí pra cá com a desculpa de que aqui tá acontecendo as oportunidades, mas no fato não é a oportunidade que vem buscar aqui não. Se não achar oportunidade, pode ter certeza que tá aqui dando golpe, e muitos estão sim trabalhando, muitos estão sim buscando uma forma de ganho. Como circula mais gente aqui, é muito mais fácil ser um ambulante, vender bala na rua, do que você estar numa cidade menor, num lugar que circule menos dinheiro, circule menos capital. Aqui não tem mais essa circulação, o fato é esse. É tudo super faturado, super produzido, estão numa fase mesmo de falência ética, né? E se falha a ética, vai falir todo o resto, né? Então a coisa está bem feia. Eu vou descendo aqui e vou colocando para você uma coisa que é fato, né? Se
encontra as pessoas por aí na rua, tá ligado? E vê que, sabe, nada mudou. E só piorou. E eu tô fazendo esses registros, eu tenho colocado esses vídeos pelo fato de que eu vi muitos amigos meus morrerem e aí vieram conversar comigo e contar histórias de coisas que eles nunca fizeram, de coisas que eles nunca falaram. Então, para que fiquem os registros de coisas que eu disse, de coisas que eu acreditei, de coisas que eu vivi, entendeu? De experiências que eu tive, de tudo que parte de mim. Agora, do contrário, não. O contrário é o contrário simples e basicamente. É o que a gente vê, né, na cidade. Não é o que a gente ouve falar, né? Então, para que não fique sombra de dúvida, dito por mim mesmo, né? E a gente vai colocando essa visão que a gente tem, né? O que a minha cabeça realmente vê, o que minha cabeça realmente pensa. Ali tá pra mim aquilo ali é um antro de ladrão. Político, roubou, ferrou por anos essa cidade. Anos e anos e anos e anos, continua ferrando e vai continuar porque o povo não consegue se libertar da dependência e do comodismo, que é bem mais confortável do que se autogerir, né? E também tem muito, né, o lance de deformidade, né, mano? Eles foram condicionados educacionalmente, foram condicionados intelectualmente, foram castrados do livre pensamento, né, da opinião fora do público. Foram dominados por um sistema que se autodestrói a cada dia e vem se degenerar, vem pessoas no mal-estar, ó. Você anda por uma rua de São Paulo, é isso, a gente dormindo pela rua, drogados, pessoas passando mal, na frente da Câmara Municipal de São Paulo. Na frente da Câmara Municipal de São Paulo. E ninguém anda na rua sorrindo, não tem remorso, pelo contrário, você encontra muita cara fechada, entendeu? Você encontra muita cena triste. Há um cachorrinho abandonado, bonitinho, cachorrinho abandonado pela rua. Essa aí é a região central de São Paulo, horário pós-almoço. Eu tô falando bastante porque eu tenho ficado bastante quieto, guardado forças. Eu não tô bem, não tive um diagnóstico bom. Essa semana eu volto ao médico. Amanhã eu já tenho uma consulta. Só que aí eu tenho que casar a consulta com o horário de alimentação, né? Senão perde. Acabou de passar pra mim um cara meu lado, um ladrãozinho de celular da região que já vi roubar vários celulares, passou do meu lado, só não teve coragem de me ver constantemente. Essas pessoas todas aqui são paulistanas. E eu não gosto de filmar as pessoas, mas eu tô filmando hoje pra que fique claro que a cena é real, que vocês possam sentir o que é São Paulo. Não é uma cidade turística. O turismo para São Paulo já deveria ter sido até proibido. Não tem o que bonito de ver, é muita violência, muito perigoso. Eu tô fazendo o que eu tô fazendo, que eu conheço. Ainda tô correndo um certo risco. Mas é isso, né? A gente quer dar um conteúdo e falar do que a gente acredita e pôr as nossas opiniões
e deixar registrado a real, né? Que a minha real é a seguinte, cara. Esses dias eu falei um monte na internet porque realmente não é questão que eu fui individualista na minha vida, eu não tive outra oportunidade, né, meu? Minha família era totalmente disruptiva, eu não voltava para casa porque minha mãe, desde 7 anos, puxava o saco de 2 irmãs que eu tinha, que se tornaram 3, depois ela teve mais uma. Irmãs não, né? Não dá para chamar de irmã. Eu fui muito bom coração e sempre retorno a chamar, né? Filhas do segundo casamento da minha mãe, foi isso que elas são, né? Que nunca foram gentis a dividir um pedaço de pão comigo, se dividiam, jogavam na cara para dizer que fizeram, né? E tinham a mágoa de tipo de ter ganhado alguns campeonatos de skate, de eu ter sido uma pessoa pública no skate, de eu ter me dado bem por um período que eu posso chamar de breve. Não foi um breve período, foi um período até longo em que o skate foi uma válvula de escape para mim e eu pratiquei, foi prazeroso e rentável, né? Agora, se for falar assim no Brasil, se o skate ele tem um reconhecimento ético, como todas as outras coisas no Brasil não tem, né? Você vê que os idosos no Brasil eles sofrem, os jovens não têm vergonha disso, não procuram mudar a situação, não têm gratidão por esses idosos, muitos, e a situação continua num estado degenerativo, não é uma evolução construtiva. Ali é a Federação Espírita de São Paulo, já fui bastante lá. Para mim nunca adiantou muito esse lance de seita, religião. Eu tentei muitas coisas, sou uma pessoa muito aberta. Agora eu tô mais, depois que eu me afastei desse antro de coisas, eu tô mais leve, né? Vamos colocar assim, vivencialmente, né? Vamos dizer assim, a vibe, né? Como se diz, tá mais tranquila. Desculpa a vocês que assistem os vídeos, né? Porque eu vejo que tem visualização, mas não tem inscrição, né? Eu acho isso que é uma continuação do cancelamento que é me dado, né? Se você olhar nas minhas contas, eu tô sempre inscrito, eu sempre sigo alguém, eu sempre curto vídeo, eu contribuo, né? Do meu lado não, é só extração, como se eu fosse milionário, como se eu fosse filho de alguém rico e tal. E tem uma outra coisa que eu tô percebendo agora que eu falo no telefone, a molecada que entrega os bikes, eles passam tirando fina de você quando você tá no telefone celular, pra tipo assustar você como se você fosse roubado, porque aqui se rouba telefone de bike, eles vendem bike e roubam você. Então, quer dizer, isso é muito, muito, muito comum. E os que entregam, eles fazem a mesma coisa, eles encostam em você com a bike pra, tipo, você tá falando com o celular na rua, é como se fosse uma lei, um mandato de marginalidade deles, que você não pode sair à rua tendo uma videochamada ou filmando, porque senão você vai perder o aparelho. E então você toma vários sustos saindo filmando as coisas. É muito desconfortável, não tem conforto em você filmar ou andar na rua em São Paulo. É totalmente desagradável, não recomendo o que eu estou fazendo, é porque eu estou fazendo porque tem certa urgência. Eu sinto a minha saúde num estado frágil, eu sou uma pessoa extremamente sozinha, como fui pessoa pública, sou e fui e vou ser criticado depois de morto, e depois de morto o que pode ficar pra mim, o que pode ficar aí nas redes sociais, verdades e relatos que eu disse. A pessoa passa por mim, tô filmando ou falando, mas o que fazer? Tá parado o trânsito pro cara, o cara fica empurrando a merda do carro em cima de mim. Aí
É... Bom, já tem 23 minutos, já deu uma bela caminhada, vocês já viram vários lugares, ó. Grafite, tem uns grafite aí, ó. Olha o Enivo lá. Então, aqui já tô chegando perto da Sé, onde eu tive ontem à noite. Eu mostrei a sopa que eu tomei. Agora eu quero falar de um outro assunto, que é o seguinte. Houve a minha vida de relacionamento amoroso. Foi me colocado pra mim, porque durante a minha vida toda, por eu ter uma figura pública, sair em revista, ou estar com um artista de música consagrado em show, que eram muitos dos meus amigos, ou fazer grafite, que também é algo público, sempre foi colocado pessoas da burguesia pra mim. Então todas as namoradas que eu tive, e isso era também mais óbvio que acontecesse, tinham mais dinheiro e condições que eu, até por ter família. Eu já não tinha família e o meu dinheiro era feito de trabalho realmente escasso, mas tinha. E aí acontecia as divisões, e aí acontecia a mazia, morava junto, né, relação estável e tal. E chegou um determinado período que comecei a ouvir falar que eu vivia dessas pessoas. Eu estava sempre num bem-estar, né? Eu tinha que me relacionar com quem? Com uma pessoa que morasse na rua. Eu não morava na rua, eu pagava o meu aluguel, eu tinha o meu carro. Eu tinha que me relacionar com uma pessoa que... Eu não podia me relacionar com uma pessoa que estava num status quo um pouco acima de mim. E quando a pessoa percebia a minha real situação, ela começava: não, estou te ajudando, se você gastar você não vai ter mais. Não, eu estou bancando, não sei o quê. E eu comecei a ver o desconforto, né, econômico desse bancar. E comecei também a ver com o tempo o privilégio que a pessoa toma sobre você quando ela começa a tomar o seu lugar de provisão ou bancar as provisões da sua vida. Isso me deixou bem bravo. Eu achei que ia passar, mas foi um relacionamento, foi outro relacionamento. Eu vi que se você apoiava em mim esse tipo de pessoa, ou eu tinha dedo podre ou era o meu gosto, né? Mas as últimas vezes agora que eu venho, desde 2018, que em 2015 de 2011 a 2015 eu tava com a Xana Érica Fornícola. E aí me afastei dela porque tinha muitos problemas e tava numa decadência econômica que não era viável nem pra mim nem pra ela. Após isso veio uma fase que conheci outras pessoas, me relacionei. Teve uma época que eu voltei de Ubatuba, me relacionei em Ubatuba. Aí voltei de Ubatuba. A pessoa de Ubatuba eu não vou nem falar, assim, porque era uma pessoa mais velha que eu me relacionava, mais velha que eu, e mostrou assim caráter zero e continuou no caráter zero. E enfim, além de tudo, quando saí de Ubatuba, aí voltei para São Paulo. E aí, o que teve? Aí eu vou deixar essa parte para o próximo vídeo. Mas eu posso te falar, em Florianópolis veio uma pessoa mandada para mim, depois que entrou em conluio. Quando eu cheguei em São Paulo, porque eles não conseguiram me prejudicar em Florianópolis totalmente, eu consegui sair ileso, porque tentaram me matar lá, né? Com
foge de motivos torpes, etc. Não conseguindo receber uma mensagem, um telefonema de ameaça de morte por telefone. E assim se seguiu como se fosse uma novela. A vida de um cara que não roubava, não traficava e não matava. Esse lance assim, que é uma desculpa muito... Eu acho uma desculpa muito cruel, e por isso que eu fico tão recluso e não tenho tanta vida. Se eu vou num bar, tomo uma cerveja, ou passo uma noitada em algum lugar, bebendo com os amigos, eu já viro bêbado drogado. Entendeu? Se eu parar numa rodinha onde estão fazendo uso, viro um drogado. Se eu grafitar um lugar onde tem uma biqueira, viro um drogado. Então, tudo que puder ser usado contra mim é usado contra mim para me difamar. Então, calúnia e difamação é uma coisa de usura clássica e em cima de mim. Acho que até por isso que quando eu tô precisando de ajuda eu não recebo. Porque as pessoas usam desse tipo, mas é lugar, mas é rico, de onde tira dinheiro, mas não sei o que lá, entendeu? E não tem nada disso, cara. Meu histórico, se buscar meu histórico aí, sabe? Eu tropecei como todo mundo, mas nunca tive grana pra torrar dinheiro pra caralho em bebedeira, torrar dinheiro pra caralho em droga, nunca tive. E quando eu tive não foi isso que eu fiz. Quando eu tive foi casa, foi carro, foi skate, foi vestimenta, nessas coisas. Se eu torrei dinheiro alguma vez em alguma coisa, foi nessas coisas que eu torrei, né? O vídeo já tá dando 30 minutos, é um vídeo longo. Eu não tenho interação nenhuma, porque a interação de São Paulo vocês veem, vocês vão ver. É terrível as coisas que aconteceram. Hoje eu passei por um óbito ali na coisa, entendeu? Pra ver que parece que foi uma mensagem divina só pra ver que, tipo, se cuida que o próximo pode ser você. O cara morreu dormindo num banco de praça na Praia da Bandeira. Olha que coisa horrível fizeram com a Praça da Liberdade. É isso que nós temos, a reforma e a paralisação da Praça da Liberdade. Se bem que estava em uso muito constante da molecada à noite, virou uma pracinha da droguinha, e de tarde não sei o que eles estão querendo fazer. Está escrito requalificação do bairro da Liberdade. Uma que o bairro da Liberdade historicamente não é o bairro da Liberdade, não é o bairro dos negros, né? Se for requalificar, tem que tirar todas as lâmpadas lá dos japoneses, eles que me perdoam, porque eles tomaram isso aqui de conta de forma econômica, né? Como elite, né? Burguesa e capitalista, em cima e embaixo de corrupção, né? Isso é evidente, né? As pessoas hoje não estão tão cegas para não ver isso, né? Isso é coisa dos antigos que conseguiram cegar e conduzir uma camada. Agora já não é mais possível, né? Tem um monte de gente aí que não vive mais essa ilusão aí que foi colocada e tem ciência do fato real. Mas enfim, voltando ao assunto que eu estava falando, no próximo episódio, né, eu vou ter uma conversa, que nem eu tive aquela conversa com vocês agora, para deixar relatado o lado da minha vida amorosa, porque eu estou muito indignado com a quantidade de calúnia e difamação, golpe, e como a minha vida foi extremamente prejudicada, o meu futuro, e que se faz hoje, né, já de um tempo de 20 anos para cá, foi prejudicado por mulheres, né? Porque eu vejo assim, feminicídio, feminicídio, feminicídio. Assim como tem homem que mata a mulher, tem mulher que vai, suga a vida do cara, difama ele, transforma ele num vilão e acaba a vida com ele, com a vida dele. Se não acaba naquele momento, naquele instante, acaba com o que seria o futuro dele, né? Então, quer dizer, é algo que pode acontecer e acontece, né? Muito. E
estar em silêncio, porque ninguém quer ser cancelado. Mas como eu vivo esse estado de cancelamento, eu vou colocar para vocês e vocês vão entender, que eu vou contar para vocês exatamente o que aconteceu, né? Tanto que tem boletins de ocorrência aí, né, que registram os ocorridos, tem testemunhas que viram as coisas, né, e relataram, tem abertura de processos que correm em segredo de justiça e que geralmente alguns ainda tiveram a coragem de tentar impedir que ocorresse. Mas se eu olhar o histórico da minha vida nos últimos 40 anos, por que será que ninguém me processou? E as alienações parentais que estão ocorrendo de filhos meus que não me deixaram registrar, que não deixaram eu conhecer, ou que foram alienados mesmo, falaram mal na cabeça, foram criados falando mal de mim na cabeça deles e eles não se relacionam comigo, né? E os que se relacionam, que se relacionaram e que foram criados comigo, que foram despejados na porta da minha casa quando eu tinha dinheiro, e depois de algum tempo, quando eu não tive mais dinheiro, eles também me abandonaram ou vieram me conhecer. Enquanto se podia tirar alguma vantagem econômica, viam eu como o caixa eletrônico deles, e como não saía dinheiro, não vieram mais atrás de mim, né? Essas histórias ninguém sabe, mas aconteceu. E aconteceu por anos. E isso eu vou deixar claro no próximo episódio. Nesse episódio eu vou parando por aqui. Eu vou editar com a outra parte, que era o começo da minha ida para ir comer. Eu já tô meio cansado. Eu não estou me sentindo bem. Eu tenho direção de resguardo médico. Amanhã eu tenho 2 consultas. Uma eu faço tratamento, eu me cuido, né, psicologicamente, faço tratamento psicológico. E a outra é do gastro, que eu preciso cuidar agora, porque eu realmente estou correndo risco e eu estou em vulnerabilidade econômica e insegurança alimentar, né? Então são 2 problemas graves que os 2 unidos culminaram na minha enfermidade, que a minha enfermidade com mais esses 2 problemas sendo contínuos, eu já fui avisado o caminho de um possível óbito ou de repente uma deformidade permanente, né? Então eu estou tentando interromper esses caminhos, tá bom? Para quem me assiste eu agradeço, continua seguindo, eu vou jogar bastante conteúdo no YouTube, que é uma plataforma que eu tô triste, porque eu assistia muito YouTube, via bastante coisa legal, e agora eu já não tô vendo mais tanta coisa legal. E hoje talvez eu solte já, mesmo se eu me sentir melhor à noite, o episódio falando aí da área de relacionamento amoroso e relatando abertamente o que essas pessoas que passaram por mim fizeram pra mim, porque elas continuam me stalkeando, elas continuam tentando aplicar golpes, e é com vocês mesmo que eu tô falando, tá? Vocês sabem quem vocês são, eu tô sabendo, e por vários meios, né? Porque quando eu pedi ajuda pra polícia, né? E pedi ajuda para pessoas que eu conheço que trabalham com isso, essas pessoas estão levando a sério e estão investigando vocês, tá? Que continuam me stalkeando em rede social, continuam achando que são invisíveis. Vocês não são invisíveis. Vocês têm todo o tempo de se desligar da minha vida, parar de rogar o mal para mim, viver a vida de vocês. Eu não sei e não quero saber de vocês. Eu saindo, não levei nada que me fosse vantagem para minha vida, nada, certo? E inclusive perdi a quinquilharia que eu tinha. Se vocês também perderam, era tudo quinquilharia, não teve nada de valor próximo de mim. Um carro, uma casa, um telefone caro que fosse, uma câmera de filmagem,
não teve. E também não houve fatos, graças a Deus, de agressão e nem fatos de violência, né? A violência que foi psicológica, e os golpes que foram golpes éticos, mentiras, falso amor, gastos com deslocamento, todo tipo de deslealdade ética. Foi isso que aconteceu. Mas eu vou relatar no próximo episódio. Obrigado a quem me segue. Estou conseguindo me recuperar aí no improviso. Vou deixar o meu Pix na descrição embaixo. Não recebi Pix algum. Acho até estranho, porque tem gente que assiste que não me conhece e manda Pix. Mas como eu sou stalkeado, uma pessoa esses dias me mandou um Pix e me avisou assim: olha, depois que eu mandei um Pix, subiu uma janela, depois a pessoa conversou comigo, eu deixei ela me ligar, era uma mulher assim, assada, falando coisas absurdas de você, e ela não sabia, e nem você sabe que eu conheço. E esse era um amigo meu de escola, que estava tentando se aproximar de mim, que estava vendo tudo em volta de mim, né? Então, quer dizer, é terrível saber o que está acontecendo pelas minhas costas, né? E eu sei bem as pessoas, eu vou abrir, que nem eu já abri, né? Quem tem meus perfis lá, eu fiz uma lista com nome e com situações. Se vocês entrarem lá nas páginas que eu tenho várias páginas de Facebook e de Instagram, vocês vão saber do que eu tô falando. Mas é isso aí. A descrição tá aí embaixo. Se inscreve, compartilha, siga. Eu não tenho medo de nada, não fiz nada de errado. E tamo aí. Toda terça-feira na Américo de Campos, na Liberdade, tem uma feira. Ó, até agora o pastel tá aberto, né? Tava chegando em casa, tava esquecendo disso. É uma feira que rola, ó, tem fruta, tudo. Ela vai até lá em cima. E olha a feirinha aí, ó. Barraca até o final da rua, na Liberdade. Os restaurantes fluem também normal, ó. Eu trabalho em alguns desses restaurantes aí também.